Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Projeto Florar. Eu sou a Paula Matias, sou terapeuta holística e queria conversar com você aqui hoje sobre crença limitante. Nos vídeos anteriores, eu trouxe aqui alguns dos atendimentos que eu faço, né, com o Theta Healing e eu gosto muito de trabalhar no Theta Healing com crenças limitantes. Só que eu queria me aprofundar aqui em crenças, né? O que são as crenças limitantes, como é que elas surgem na nossa vida, porque isso é muito importante a gente entender como esse sistema funciona. Então, vamos falar sobre isso hoje. Para iniciar esse bate-papo, eu queria trazer aqui o conceito de ego, porque é muito importante também esse conhecimento para que a gente possa criar uma base sobre crença limitante. O conceito de ego que eu trago, que eu entendo, é o conceito de ego do Osho, que é um dos meus mestres, né? Ele tem um trabalho, um estudo muito aprofundado sobre ego. Eu recomendo muito o livro que ele tem, chamado Livro do Ego, que é um livro todinho focado nessa questão do ego. Então, eu recomendo muito a leitura, é um livro que abre muito a nossa visão e a nossa percepção. Bom, a minha interpretação, né, de acordo com o estudo que eu fiz de ego segundo o Osho, é que o ego ele é formado pelo social. Né? Quando nós nascemos, nós não temos a percepção tanto de nós mesmos quanto do mundo à nossa volta. Essa percepção ela vai sendo construída de acordo com o social, com o que as pessoas mais próximas a nós, os nossos tutores, os nossos pais, os nossos professores, os religiosos vão passando para a gente, né? É uma percepção refletida. Então, toda a visão de mundo que os nossos tutores têm, eles vão passando para nós. E como nascemos com uma caixinha, né, vazia, nós vamos enchendo essa caixinha de acordo com a opinião, com a visão de mundo que essas pessoas têm. Então, o nosso ego ele vai sendo construído a partir da percepção da realidade que essas pessoas têm. Então, vai sendo construído a nossa visão de nós mesmos e da nossa realidade a partir dessa ideia, dessa construção social. O Osho fala de um falso ego, né? Um falso centro. Por quê? Porque a percepção da realidade, a realidade é uma, né? A realidade última, como a gente fala, ela existe. Só que cada um vai tendo a percepção de acordo com o seu sistema de crenças. Então, por exemplo, um tutor seu tem a visão de mundo de que a pessoa nasceu pobre e vai morrer pobre. Então, de acordo com essa visão que aquele tutor seu tem, esse tutor vai passando essa realidade para você. Pode passar de uma forma direta, falando para você, olha, toma cuidado porque você nasceu pobre e você vai morrer pobre. Ou de forma indireta, através de como aquele tutor encara a vida, você, enquanto criança, vai olhando como aquele tutor encara os desafios que ele tem, que ela tem, e você vai entendendo que você também tem que interpretar daquela forma aquele desafio. Então, existem essas duas formas, né? Você olhando indiretamente o comportamento daquela pessoa ou aquela pessoa falando diretamente que é isso. E como você ainda não tem com o que se basear, você vai comprando aquilo ali. Né? É como se, por exemplo, eu chegasse aqui para você e começasse a falar que a teoria da relatividade é X. É dessa forma. Você não entende de teoria da relatividade. Então, o que eu falar para você que você vai, então é isso, né? Ou algum outro assunto, por exemplo. Se você não tem conhecimento daquele assunto e chega uma pessoa que tem uma certa autoridade sobre aquele assunto e diz que aquele assunto é assim, você vai entender que aquele assunto é assim, não é? É assim como o que acontece, por exemplo, quando você vai para a faculdade, né?
Você chega numa sala de aula, você não tem aquele conhecimento, o professor vai te ensinar alguma coisa e você não tem aquele conhecimento, você acredita no que aquele professor está falando. Então, a sua percepção daquele assunto vai ser baseado na percepção daquele professor. A mesma coisa no nosso sistema de crenças. Quando nós somos crianças, nós não temos aquele conhecimento do que nós somos e do que é a vida. Então, aqueles tutores, para nós, é como se fosse o nosso professor da faculdade. Tem autoridade sobre aquele assunto. Então, nós vamos comprando a ideia daquele tutor. E isso vai construindo o nosso ego, vai construindo a nossa visão de mundo. Então, existe aqui a realidade última, a realidade concreta do universo, só que aí essa percepção dos nossos tutores vão colocando lentes na nossa visão. Então, a gente não enxerga a realidade última, a gente enxerga a realidade de acordo com essas lentes. E todas essas lentes são as nossas crenças limitantes. Por que a gente fala que são crenças limitantes? Porque nós estamos inseridos num mundo ainda em processo de evolução, num mundo em que a gente tem uma dicotomia de consciências. Assim como a gente tem pessoas muito evoluídas, com a consciência muito evoluída, nós temos consciências ainda muito reptilianas, muito materialistas. Então, muito provavelmente, os nossos tutores carregam crenças materialistas, carregam crenças muito limitadas. E se os nossos tutores têm essas crenças, muito provavelmente nós temos essas crenças também. Porque é aquela questão que eu falei, né, da autoridade. Nós vamos comprando essas crenças. E é aí que entra, né, todo esse processo, né, do autoconhecimento, das terapias holísticas, né, da meditação. O que elas buscam, em essência, né? Aquelas terapias realmente que estão focadas com o autoconhecimento. O que essas teorias, essas técnicas, elas buscam? Elas buscam fazer assim, ó, fazer com que a pessoa saia daquela matrix, né? Daquela mente robotizada, né? Que desperte, que saia daquela hipnose coletiva em que a gente vive e faz com que a pessoa crie uma realidade real, condizente com a realidade última. Então, existem várias técnicas, né? Eu trabalho muito com o Theta Healing. O Theta Healing vai buscar qual é a crença que está fazendo com que você manifeste uma realidade tal que está te incomodando. Por exemplo, se você tem escassez de dinheiro, se você não consegue um relacionamento próspero, se você não consegue um emprego bacana, alguma crença você carrega que está fazendo com que essa realidade se manifeste. E o Theta Healing vai investigar essa crença para poder ressignificar, transmutar, tirar essa lente da sua visão. E aí você consegue ver a realidade de uma forma diferente. Isso explica porque, eu vou dar um exemplo aqui, né? Você pode reparar, fazer um estudo, né? Eu sou muito introspectiva, então eu observo muito as pessoas, eu gosto muito de ficar quietinha, olhando o comportamento, né? Fazendo esse estudo de caso comportamental. E eu observo muito isso, esse sistema de crenças quando as pessoas fazem aniversário. Um exemplo, né? Algumas pessoas adoram fazer aniversário, né? Então, quando chega o aniversário dessas pessoas, elas se reúnem entre amigos, fazem ali uma confraternização bem bacana, né? Reúne todo mundo, cria um clima bem bacana, porque elas entendem que fazer aniversário é algo que está deixando elas mais experientes, está trazendo sabedoria, né? Já outras pessoas odeiam fazer aniversário. Eu conheço muitas pessoas que se escondem, quando chega o aniversário se escondem, porque não querem ser lembradas de que estão ficando velhas, né, de que estão completando mais um ano de vida. E isso mostra o quê? Que cada pessoa tem uma percepção, uma crença
do que é envelhecer. No primeiro caso, a pessoa tem uma crença de que envelhecer é algo bom, é algo positivo. Já no segundo caso, a pessoa tem a crença de que fazer aniversário é ruim, de que envelhecer é ruim, de que a velhice, as rugas, o cabelo branco é algo ruim. Então, isso interfere na realidade dela, não é verdade? A mesma coisa, por exemplo, são os chineses, né? Eu tenho estudado muito a medicina tradicional chinesa e eu fico assim impressionada com a sabedoria que esse povo tem. Na China, a velhice é visto como algo sagrado. Aquela pessoa é muito sábia. Na China, os mais velhos, né, eles são consultados, os mais jovens perguntam, tem aquela pessoa mais velha como referencial de sabedoria. Né? A medicina tradicional chinesa é toda baseada na prevenção. Eles possuem uma fitoterapia, uma dietoterapia, massagens, exercícios de luta que previnem doenças, que previnem complicações, que buscam manter o equilíbrio, né, preventivo. Isso que é muito interessante, porque eles olham como eu posso ter uma vida equilibrada, mantendo o meu Qi, mantendo o meu Qi, de uma forma que eu possa manter o meu corpo em harmonia perfeita para realmente manter a minha saúde. No entanto, que os chineses têm uma vida, uma vida, né, um período de vida muito maior do que o nosso, justamente por isso, porque eles trabalham na prevenção. Eles têm hábitos de vida muito salutar, né? Diferente da visão ocidental. Nós temos uma medicina que é pautada na doença. Então, a gente espera adoecer para poder tratar. Né? Justamente uma percepção de realidade totalmente diferente, é uma crença diferente. Né? Então, a gente tem uma crença de que a gente tem que focar na doença, de que a gente tem que tratar a doença. A gente não cuida da saúde, né, de uma forma preventiva. A gente espera ficar doente para cuidar da nossa saúde. Então, vocês percebem que há todo um sistema de crença que baseia, que reflete a nossa visão de mundo, como nós enxergamos o mundo. Se os seus tutores te passaram a crença de que a vida é difícil, você vai enxergar a vida como difícil. Então você vai ter uma série de complicações. Eu atendi recentemente uma moça que a gente foi fazendo um trabalho com o Theta Healing e a gente chegou justamente nesse ponto que eu tô falando para vocês. Ela tinha uma crença de que a vida era difícil. Ela, desde muito pequena, né, foi sendo ensinada isso, de que a vida é difícil. Então ela comprou essa ideia. Então ela não conseguia, a vida dela estava toda pautada em dificuldades. Tudo que ela tinha conseguido na vida dela até aquele momento tinha sido com muita dificuldade. Então ela conseguia, mas ela tinha que fazer um esforço muito grande, ela tinha que lutar, ela tinha que correr atrás, ela tinha que, fazer um esforço muito grande e isso despendia muita energia. Então ela estava completamente desestabilizada, com os chakras completamente desalinhados, porque esse esforço, né, que ela fazia tirava energia dos chakras dela de uma forma desarmônica. Então ela tinha uma série de complicações. No Theta Healing a gente verificou isso, que ela tinha a crença de que a vida era difícil. Então, qual é a realidade que ela estava manifestando? De que a vida era difícil. Então ela estava tendo uma série de dificuldades. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, a gente está falando disso. De lentes que colocaram na sua visão, que fazem com que você enxergue a realidade de uma forma distorcida. O importante aqui, que eu queria abrir um parêntese, é que não se faz necessário que a gente culpe os nossos tutores, sejam eles quem forem, de ter nos passado essa visão de mundo. Muito provavelmente passaram também essa visão para os nossos tutores e eles simplesmente repassaram para a gente. Não entre num sentimento de culpa, tá? No sentido de que
apontar o dedo, você me passou tal crença. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Vamos fazer diferente daqui para frente. Então, é muito, muito importante, se você quer ter abundância na sua vida, e a abundância que eu digo em todos os aspectos, ou a gente é abundante ou a gente não é. Né? Se a gente é abundante, a gente vai ter abundância em todas as áreas da nossa vida. Relacionamentos, profissional, saúde, em tudo. Então, se a gente quer ter esse tipo de vida abundante, a gente precisa fazer essa ressignificação, essa limpeza de crenças. Porque não tem como, a gente tem que limpar. É o que o Ho'oponopono diz, né? Chegar no nosso limite zero. Num ponto em que a gente enxerga a realidade última. E não enxerga a realidade última através dessas lentes. A gente limpou todas essas nossas crenças, tá? Essas crenças, então, precisam ser purificadas, precisam ser limpas. Essas crenças são passadas para a gente pelos nossos tutores e também pelas nossas experiências. Então, a gente teve alguma experiência na nossa infância que criou uma certa crença em nós e a gente passa a enxergar a realidade de acordo com aquilo ali. Mas entenda que a gente está tendo aquela percepção de acordo com uma experiência passada e não com a percepção clara. Né? E isso também é um entendimento que eu tive tratando mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Essas mulheres, elas têm, na maioria dos casos, muita dificuldade de se relacionar com o sexo oposto, né? As mulheres que passaram algum trauma na infância, elas não conseguem ter um relacionamento harmônico com o parceiro, justamente porque elas tiveram esse trauma e elas criaram uma crença de que elas não podem se doar, porque se elas se doar, elas vão ser abusadas, né? Na maioria dos casos. Então, é uma crença também que precisa ser purificada, porque isso impede delas se relacionarem com alguém bacana, né? Quantos e quantos caras legais que iriam fazer diferença na vida delas não apareceu, e por elas terem essa crença de que se eu me doar ao outro eu vou ser abusada, limitou, né, a entrega dessas mulheres. Eu percebo muito isso nas mulheres que eu atendo. Então, se você está nesse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você tem todas as condições de fazer essa purificação em si mesmo, no seu sistema de crenças, para que você possa ver a realidade como ela é. A realidade é amor, é harmonia. Por quê? A divindade é assim, é puro, é um amor puro. Se você ver a realidade de uma forma diferente disso, é porque você está vendo a realidade de acordo com essas crenças limitantes. E como é que a gente pode se desfazer disso? Existem várias formas, tá? Veja a que mais faz sentido para você. Eu trabalho muito com Theta Healing, né? Então a gente tem toda uma ressignificação de crenças com ele. Mas você pode, por exemplo, utilizar o EFT, que é a acupuntura sem agulhas. Você pode também utilizar o Ho'oponopono, né? Que inclusive o Projeto Florá vai ter um curso via WhatsApp de Ho'oponopono, para que você possa ter todo o conhecimento necessário para fazer essa limpeza de memórias. Então eu recomendo muito. Passa lá no nosso Instagram e confere esse curso via WhatsApp. Mas tem N formas de se fazer isso. Constelação familiar, os florais também, eles vão atuar um pouco nisso também. Existem várias formas de se depurar e limpar essas memórias. Mas não postergue isso é muito importante. Como eu falei, se você quer ter uma vida abundante, você precisa limpar as suas memórias. É isso. Eu espero que a partir de hoje, né, a gente possa fazer essa limpeza para que a gente eleve toda a nossa consciência e expanda toda a nossa visão de mundo, para que a gente possa captar a abundância do universo. É isso que eu te desejo e eu
Estou aqui à disposição, deixa aqui no box de informações se ainda surgiu alguma dúvida. E é isso, um grande beijo e até a próxima.